quem já me conhece deve falar, pô, Renan, mas você fala que não opera padrão, cara, por que você está falando de padrão V, né? Então vocês têm que pensar que esse padrão V aqui ele faz parte da nossa análise porque é feito por institucionais. E aí a gente vai conhecer ele a fundo, né? O porquê que ele é formado e o porquê a gente confia tanto nesse padrão aí. Gente, eu vou dar sequência na aula aqui, já coloquei para gravar, tá? Conforme as pessoas forem entrando, eu vou aceitando, mas eu tenho as coisas para falar, então eu já vou dar sequência aqui, porque eu quero também pegar um pouco no gráfico com vocês para mostrar melhor essa situação aqui. É claro que isso aqui é uma aula prática, né? Mas quem já me acompanha sabe muito bem desse padrão aí e vai ter muitos vídeos também práticos. Essa aula é teórica, perdão, e vai ter muitos vídeos práticos aí ensinando vocês. Então já vou dar sequência aqui. Bora lá, ó. Bom, essa aqui é a aula 3 que a gente vai estar tendo, tá? Da semana do trader lucrativo aí. E já vou começar aqui, ó. Gente, ó, eu vou lendo tema por tema, tá? E aí eu vou parando e explicando para vocês, porque eu quero que fica bem, mas bem entendido mesmo isso daqui. Beleza? Vamos lá, ó. O próprio nome já nos diz que o nome já diz padrão V, né, gente? Não vou ficar lendo também não. Padrão V. O que é o padrão V? Você já sabe que é um V. Você sabe que é um V, né? E ele pode estar tanto embaixo do mercado, tanto lá nas mínimas, quanto nas máximas. Ele pode fazer... Isso daqui não é bem um V, né? Mas ele pode formar um A lá em cima. Só que a gente sempre fala aí do padrão V. O próprio nome já diz, é fácil de identificar aí, tá? Esse padrão é muito forte, porque é formado apenas por grandes players, tá? Portanto, se encaixa em nossa análise de fluxo financeiro. O padrão V institucional, por que institucional? Porque institucional são os grandes players, cara, são os grandes fundos aí. Aliado aos indicadores de volume, se torna uma arma secreta em suas mãos no mercado. Por que eu falo de arma secreta? Porque o mercado, ele tem... A galera tem generalizado muito que ele é imprevisível, que ele é não sei o quê, que ele é isso, que ele é aquilo, né? E sim, às vezes ele prega peças na gente, né, que a gente não estava esperando. Então, esse padrão pode salvar a tua vida, como salvou muitas vezes a minha. Eu tenho uns amigos que operam, né, e a gente sempre usa o termo salvou a lavoura, né, porque aqui a gente mora no interior e quando tá ali para quase pegar o stop loss, você faz uma entrada bonita, né, e salva teu dia inteiro. Aí você salva a lavoura tudo naquele dia ali. E esse padrão V aqui é o padrão que salva a lavoura, cara. Esse padrão é muito forte mesmo, tá bom? Ó, o padrão V sempre vai significar uma reversão do mercado. Portanto, você já sabe que esse padrão aqui é um padrão de reversão, pois ele rejeita o movimento anterior bruscamente. Como assim? Vou explicar rapidinho. Como ele rejeita o movimento? Vamos lá, tem que ficar bem entendido isso daqui, cara, para amanhã você já começar a usar ele. Imagina você, né, que o mercado está vindo aqui nesse zigue-zague, bem bonitinho. Aí, de repente, ele faz uma curva, uma reta brusca aí, né? Só que do mesmo jeito que ele desce, ele vai rejeitar bruscamente na mesma intenção, né? Na mesma intensidade dessa outra pernada, do jeito que desce, ele vai subir. E o mesmo também acontece se estiver tendo uma alta, né? O mercado está na tendência de alta, e aí ele dá aquela pancada e reverte do mesmo jeito. Ele sempre vai fazer isso. O padrão V é fácil de identificar por isso, galera. É fácil de identificar por isso, tá bom? E por que que ele é formado apenas por grandes players? Porque os grandes players são os únicos que conseguem fazer essa movimentação ao contrário. Imagina você que o mercado está numa tendência de baixa e aí, de repente, tem uma pernada muito esticada. O único player possível são os institucionais capazes de mandar para cima sem folga nenhuma, sem aquele zigue-zaguezinho. Do jeito que bate, parece que levou uma raquetada do outro lado da quadra, volta com tudo, tá? Então é só grande player que tem força para isso. E ele é um padrão de reversão. Vamos lá.
Vamos dar sequência. Deixa eu excluir essas linhas aí. Fico muito irritado com o Zoom com isso, mas vamos falar com ele, né? Porque ele é bonzinho, ele ajuda. Ó, oportunidades que o padrão oferece. Aqui começa a entrar um pouco da coisa. Existem algumas variáveis nas oportunidades desse padrão. Presta atenção, existem algumas variáveis, tá? Não podemos, de forma alguma, rotular o mercado. Teve um engraçadinho esses dias no meu Insta, falou que que não sei o que, não sei o que, não dá para prever o mercado, não dá para fazer. Não, gente, não dá para você rotular o mercado. Porque a nossa intenção de estudar análise de mercado é para prever a porra do movimento, sim. Tá? É para prever. Então, esse engraçadinho falou que não existe como. Não, existe como sim. Hoje, quem me acompanhou na live de manhã viu isso, tá? Mas o que a gente não pode é rotular o mercado. Não podemos rotular, o mercado vai fazer isso e é isso, acabou. Não, isso não pode, tá bom? Ó, mas podemos detectar os diferentes movimentos e aproveitar as brechas sempre. Que brecha é essa? É as oportunidades que o mercado te dá. Digamos do padrão V mesmo. Ele fez aqui um padrão V no fundo, a gente sabe que ele deu brecha. Opa! Já deu brecha aqui, ó, mostrou que ali é um ponto de entrada. Aí resta a gente aproveitar essa brecha que ele deu. Por que eu falo brecha? Lembra que eu falei para vocês que eles precisam comprar e vender discretamente? Mas, às vezes, eles deixam rastros no mercado do que eles estão querendo? É isso. Quando esses padrões são formados, significa que os grandes players deu brecha, deixou rastro para eles serem acompanhados. Beleza? Então vamos lá. Ó. Sempre que acontece esse padrão, o mercado costuma voltar para testar. Uma espécie de confirmação para ver se é aquilo mesmo que querem. E é aí que mora a oportunidade. Lembra que eu falei dos testes também? Pois é, o padrão V também tem esses testes. Porque como eu falei, do mesmo jeito que o cara reverte a situação, ele não pode continuar injetando dinheiro, porque quem fez essa pernada aqui de baixa também foi outro grande player. E ele precisa testar se o outro tem força ou não, para aí sim ele dar continuidade nessa movimentação, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência. Galera, assim, e mais uma coisa, vocês têm, para operar isso daqui, vocês sempre têm que ter em mente a questão da oferta e da demanda, tá? Sempre, sempre, sempre. E pensar nesse padrão como ele está te mostrando aqui que o que ele está querendo fazer, tá? Se for um V aqui embaixo, ele está querendo ir para alta, tá? Então presta atenção, a oportunidade nossa então vai ser compra. Se ele tem lá na cabeça, lá nas resistências, significa que o mercado está querendo fazer uma queda, tá bom? Então aí a gente vai pensar por vendas. Então saiba separar esses dois conjuntos aqui, tá bom? Uma outra coisa, cara, muito importante que eu quero falar para vocês é a questão do metajogo mesmo, sabe? Às vezes você fica focado muito em padrão e aí você fica pensando lá, eu tenho certeza que alguns de vocês devem trabalhar com gráfico no zoom no último, né? Bem lá no último. Nem tira o zoom para ver qual é a tendência e qual não é. Esse padrão aqui, vocês têm que entender que ele é reversão de mercado. Portanto, vocês têm que olhar o contexto todo. O que é o contexto? Vocês tirar o zoom do mercado. Imagina vocês que vocês estão entrando numa floresta. Se você estiver pelo chão, você vai conseguir ver as árvores que estão na sua frente só. Mas se você sobe num helicóptero e ele sobrevoa, você consegue ver a floresta toda. É a mesma coisa do gráfico, tá? Então vai fazer sentido quando você começar a olhar o contexto, e aí através desse contexto você olha lá o padrão V, tá? E mais uma coisa, a galera fala que mercado é imprevisível, que caia por terra isso. Por que operar padrão? Porque essas grandes instituições operam com robôs. E os robôs seguem padrões pré-estabelecidos, tá bom?
Se eles seguem padrões pré-estabelecidos, significa que o mercado é inteiro feito de padrões. Cabe a nós ver os rastros que eles estão deixando para a gente poder acompanhar esses caras. Beleza? Porque isso daqui, cara, que eu estou mostrando para vocês pode ser surreal, cara. Pode ser surreal. Eu até me impressiono. Vamos lá, ó. A primeira variável é o teste de 90% da segunda perna do padrão V. Presta atenção, cara, anota isso daqui. A primeira variável é o teste nos 90% da segunda perna do padrão V. Vou explicar melhor aqui. Vou explicar cada passinho, galera, cada passinho, tá? A primeira variável, vamos falar ali da primeira variável. Digamos aqui que o mercado vem numa queda, beleza? Aí ele vem e faz o padrão V aqui, ó. Pum, fez o padrão V. A primeira variável que acontece, e talvez a mais comum, e também a mais forte de todas, que é a entrada mais forte de todas nesse padrão, é o teste dos 90%, né? Da segunda perna do V. Qual que é a segunda perna do V? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. É a segunda perna dele. Qual que foi a primeira? Essa outra aqui. A segunda pernada é essa. Então, qual que é os 90%? Não tem jeito de você medir. Você tem que basear, né? Se ele veio até aqui embaixo e terminou aqui em cima, isso significa que isso aqui é o 100% do movimento. Onde deve, então, estar os 90% desse movimento aqui, ó, dessa segunda pernada? Os 90% deve estar mais ou menos aqui, ó. Não é? E aí você vai vir... Opa, fez um V. Fez o padrão V. Já estica a linha ali nos 90% e aguarda, tá bom? O mercado tende a vir testar os 90%, tá bom? E a nossa oportunidade mora aqui, nesse exato momento que ele fazer o teste dos 90%, tá? Tô explicando na teoria porque vocês precisam entender o fundamento, rapaziada. Paciência aí. Beleza? É a primeira variável. Renan, e se ele estiver lá em cima? Vamos explicar também. Vamos explicar também. Pera aí, gente. Vou colocar aqui. O mercado está em alta, né? Foi lá e fez um padrão V. Né? A gente já vai marcar os 90% dessa segunda perna aqui dele, tá bom? Não dá para saber, tem que ser meio no olhômetro mesmo. Imaginar que é uma região aí. Aí a gente vai esperar o mercado voltar lá para testar a casa dos 90%. E a nossa oportunidade vai morar aqui. Essa operação, como eu falei para vocês, se tem um V em cima, né, da resistência, ou o mercado está em alta e de repente fez um V, mesmo não tendo resistência, você sabe que é uma reversão. Um V é um A invertido, é um A, tá? Considere isso aí um A. Ou um V invertido, para ficar claro na cabeça de vocês, para não confundir. Aqui você busca por venda, o V invertido você busca por venda, e o V normal você busca por compra. Tá? Então, essa é a primeira variável. Ele vir buscar até os 90% e também considerada a mais forte variável. Agora, vamos para a segunda variável desse padrão. Espera aí. Vou apagar tudo isso aqui devagarzinho. A segunda variável desse padrão é o teste no 50% da perna do V. O teste é 50% do V. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos lá, ó. Se o teste é na casa dos 50 da segunda pernada, é a mesma coisa, galera. Só que aí vocês vão fazer na metade. Aí aqui dá para medir, né? Porque a gente tem a FIBO lá. A FIBO nada mais que é uma régua, cara. A galera fala muito de FIBO, mas ela é uma régua. Não deixa de ser uma ferramenta útil, né? Se você medir a FIBO aqui, ó, nesse padrão V inteiro, ela vai te dar os 50% exato, tá? Que é a metade dessa segunda pernada aqui. Aí você vai lá marcar a sua linha. Eu aconselho, né, eu falo sempre para os meus alunos marcar na metade e também nos 90%, né? Por quê? Porque eu falei que não pode rotular o mercado, galera.
você não sabe se vai parar aqui no 50 ou se vai parar aqui no 90. Então, imagina que está numa região de tomada de decisão. É uma região importante, aqui você precisa tomar a sua decisão. Tá? Então, a segunda variável, ele tem de vir a buscar na casa dos 50%, que é a metade dessa pernada aqui. Ó. Olha lá, ó, da segunda perna do V. Se ele tiver numa alta, é a mesma coisa. Tá? Fez aqui a segunda pernada, marca lá a metade do padrão e ele também tende a buscar os 50% ali deste movimento. Beleza? Até aqui tranquilo, galera? Até aqui de boa? Vou dar continuidade. A gente tem uma terceira variável aqui do padrão. Tá? Inclusive, eu fiz uma operação em cima dessa variável e aí eu posso mandar para vocês depois também essa operação. A terceira variável é a mais rara, ou seja, acontece menos vezes do que as outras duas. Tá? É difícil acontecer essa terceira variável, mas acontece. É uma consolidação em cima do V. E nesse caso, o mercado não volta a testar aquelas regiões de 50 ou de 90. E a oportunidade está no rompimento dessa consolidação. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar para vocês melhor agora. Vou pegar aqui, aqui e aqui. Ó, ele pode fazer isso daqui também, galera. Ele pode vir e o danado não voltar lá, ele pegar e lateralizar aqui em cima. Lembra que eu falei que o V normal é uma oportunidade de compra? Então a nossa oportunidade vai estar no rompimento dessa lateralização que ele faz aqui, buscando o pullbackzinho em cima da lateralização. Tá? E também ele pode subir, né? Do jeito que ele faz o V aqui, ele faz a lateralização aqui no pé, ó. E a nossa oportunidade está no rompimento, né, dessa lateralização. A gente espera o pullback em cima da lateralização para poder entrar. Então, essas são as três variáveis. Lembra que eu falei, gente, a gente não pode rotular o mercado. Então, a gente tem que estar aberto às variáveis que eles vão fazer. Ah, Renan, mas então assim fica meio tipo, uma coisa que talvez aconteça, né? Tem os volumes, cara. Os indicadores de volume, ele pode dar uma certeza para você do que fazer. Ele vai te ajudar a tomar essa decisão, tá? Mas antes tem uma coisa, antes de eu falar dos volumes, tem uma coisa que vocês precisam entender. Esse V aqui, ele pode ser confundido com qualquer movimento. Então, tenha atenção. Olha aqui embaixo em vermelho, ó. Nem tudo que você olha pode ser de fato um V. Os indicadores de volumes podem nos ajudar a saber qual V realmente tem relevância. Qual padrão V realmente importa? Qual você vai confiar para colocar a sua entrada, para colocar o seu dinheiro nele. Então, é fácil de identificar. Depois eu mostro no gráfico para provar para vocês, tá? Vamos lá, ó. Como eu vou saber que o padrão V é forte? Vou colocar em vermelho aqui, ó. Vamos falar aqui desse cara aqui primeiro. Ele faz isso e sobe. Cara, sempre de olho na segunda pernada. De olho na segunda pernada. Essa pernada aqui, gente, ela é de alta, tá? Por quê? Porque se teve uma queda aqui, a outra foi a contrapartida, né? Então ela teve que ter a resposta dos compradores, porque é uma reversão altista. O volume dessa segunda pernada tem que estar alto pra caceta. Alto pra... E o que é alto pra caceta? Ele superar muito os outros volumes aqui atrás. Ele superar bastante. Quando você vê acontecendo um V e a segunda pernada do padrão tem uma porrada de volume, aí você sabe, aqui ó, identifiquei o padrão, identifiquei o que esses caras estão querendo fazer, aqui eu já tenho uma oportunidade à vista, agora é só esperar os testes, beleza? Então presta atenção aqui. Sempre a segunda
a segunda pernada que vai determinar. Aqui eu estou mostrando para vocês como identificar o padrão, tá? Não é qualquer padrãozinho também não. Aí vamos dizer que o mercado está numa alta, foi lá e fez o padrão lá em cima de novo. A segunda pernada, tá, gente? Essa segunda pernada aqui, ó. Essa danada aqui. Ela é uma pernada de baixa, gente, tá? Ela é uma pernada de baixa. Aí você vai olhar o volume vendedor, ver se ele está mais alto do que os outros. Ele estando mais alto, consideravelmente mais alto, você confirma aqui, né, que é um padrão. Aí é hora de você fazer a sua marcação nos 90% e nos 50% e esperar, porque você não sabe se o mercado vai segurar nos 50 ou nos 90. Você tem que se preparar para os possíveis movimentos depois que esse padrão está confirmado. E depois que esse padrão está confirmado, cara, pode ficar tranquilo. De 75% a 80%, esse padrão respeita. É uma coisa muito alta, é absurdo, cara. 80% de acerto é absurdo. Eu falo porque eu mapeei esse padrão, tá? E não mapeei fazendo igual a galera faz, não, buscando lá atrás do gráfico. Fazendo na prática. Na prática. Eu opero esse padrão aqui até no B3, até no BMF, cara. Para vocês terem uma noção, esse padrão aqui tem no Forex, tem no BMF. Paulo Guedes, vou falar um negócio para vocês, podem procurar. Paulo Guedes, o economista brasileiro. O cara é foda, é o maior economista brasileiro, gente. Paulo Guedes falou esses dias atrás da economia do Brasil, que ela vai fazer um V. A economia do Brasil vai fazer um V. E ela está em queda. Se ela vai fazer um V, significa que vai para uma alta. Isso aí é tema para as outras aulas, mas ele próprio falou do padrão V. Tá? Ele deve conhecer alguma coisa. Não é possível, né? Então vamos dar sequência aqui. Agora eu vou começar a falar um pouco de como a gente vai confirmar. Lembre-se que esse padrão é formado apenas por grandes players e que os volumes só aumentam quando tem a atuação desses caras no mercado. Somente quando um cara grande entra que o volume vai dar sinal, galera. Não tem outra maneira, tá? Assim, um V formado com um volume muito alto, assim como eu falei agora há pouco, junto com ele é que devemos marcar e confiar, tá? Um outro fator que torna essa operação ainda mais forte é a perna de teste ser mais fraca que a perna do V. E sim, e isso os indicadores de volume também nos mostram. Como assim? Vou explicar aqui na teoria e a gente já vai pular para o gráfico lá, beleza? Vamos lá, para vocês entenderem aqui um pouco como ele é feito. Ó, a gente tem aqui o V, tá? Aí você confirmou esse V porque tem um puta volumão na segunda pernada aí, ó. Vamos fazer certinho, tá? Vamos fazer certinho. Vamos fazer ele aqui, ó, de verde. Vamos fazer certinho. Um puta volumão ali, beleza? Aí aqui, digamos que você está lá no gráfico, já veio e marcou aqui a casa dos 50 e dos 90, né? Aí você vê o bonitinho descendo. Opa, o mercado está indo lá buscar os testes. Galera, muita atenção nos próximos volumes de baixa. Por quê? Mais uma coisa que vocês têm que prestar... Ixi, a cachorro começou a latir lá. Segura a onda aí, rapaziada. Vai latir pra caramba. O entregador chegou. Marca metade do volume anterior e perceba se no momento que o volume tocar aqui, vamos supor, na 50%, e o volume não conseguiu chegar na metade lá, ele está muito baixo, Aí você pode pegar uma entrada na 50%. Mas digamos que ele chegou aqui no 50% e ele está lá quase batendo na metade. Espera os 90% e os próximos volumes. É muito importante que essa pernada de teste seja mais fraca do que essa pernada do V, tá? E o volume pode nos ajudar com isso. A mesma coisa vai acontecer no V invertido, só que ao contrário, né? Vai mudar. Ao invés de ser
O teste de oferta vai ser ali o teste de demanda, beleza? Vai ser um pouco ao contrário. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai lá, faz o V, tá? E aí você vê aqui, ó, a segunda pernada com grande volume. Aí você vai lá, marca os 50 e marca os 90. No momento que o mercado está indo lá buscar para testar, vocês vão ficar de olho nos compradores. Os próximos volumes é que vai te mostrar se você pega nas 50% ou se você pega nos 90%. E eles também vão te mostrar uma coisa. Se tiver aumentando o volume de compra, a cada vez que está chegando próximo dessas duas regiões importantes, é hora de você falar: bom, os caras que tentaram reverter o mercado estão perdendo a posição. Aí você precisa ficar de fora. Porque você não sabe quem vai ganhar a jogada. Beleza? É hora de descartar a entrada. Os volumes é um anjo por isso, cara. Cara, os 90% não dá para marcar com a FIBO, porque a FIBO não tem os 90, né? Mas os 50% dá tranquilamente, cara. Tranquilamente. Tá? E os volumes aí, galera, é o que vai estar indicando pra gente. Vou mostrar agora um pouco no gráfico para vocês identificar esses padrões lá no gráfico, tá bom? Prometo que assim que acabar a live, gente, eu vou abrir para dúvida. Quem tiver dúvida lá, pode mandar, ficar à vontade, tá? Mas eu prometo mandar uma operação que eu fiz esses dias baseado nesse padrão V aí, para vocês terem noção. Vou mudar aqui, ó. Deixa eu colocar aí que aí vocês, por favor, cara, me fala se tá aparecendo aí o gráfico. Faz esse favor para mim. Estão conseguindo ver o gráfico aí? Show, show. Muito obrigado. Espera aí, deixa eu ajustar aqui agora. Ó, galera, eu sei que os ativos estão fechados, eu sei, tá? Eu não vou fazer operações agora, porque é descabido eu fazer operação agora. Não tem como operar no mercado sem padrão nenhum, tá? Mas eu já deixei eles abertos aqui, porque são os 4 ativos que eu opero no dia a dia, que eu mais gosto de operar, que eu me identifico mais, né? Que eu já opero há um ano e pouco aí só neles, tá? Antigamente eu operava em mais, assim, mas hoje eu me adaptei muito nesses caras aqui. Até porque da questão de correlações aí da macroeconomia, isso aí é também assunto para outras aulas. Mas enfim, vou pegar eles aqui porque aqui é que eu faço as minhas entradas e é aqui que eu tomo as minhas decisões, tá? Isso aqui, ó, essa linha que eu marquei aqui, galera, hoje a galera que assistiu aí, quem tiver aí nessa aula, que também assistiu a aula das 11, viu aí o que a gente fez aqui, ó, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho aqui o EURUSD danado, né? E olha só aqui. Prestem atenção uma coisa. O que o mercado fez aqui? Olha como é fácil de identificar, galera. Olha como é fácil. Tá vendo? O que ele fez ali? O padrão V, né? E como eu confirmei? Dá uma olhada no volume da segunda pernada do cara. Olha só. Ó, a segunda pernada, um volume acima da média, não é? Olha aí, ó. Não tá isso, galera? Vocês não estão enxergando isso aqui? Olha como é fácil de ver, cara. Olha como é fácil de ver. O padrão V, essa segunda pernada, né? E o volume grande da segunda pernada aí. Eu não resolvi marcar os 90% dele, por quê? Porque eu já tinha essa linha aqui de ponto de controle, cara. Mas poderia marcar aqui, ó, né? Uma região. Fez o padrão V. Deixa eu agora tirar o zoom. O que ele fez aqui? O que ele fez aqui? Olha só. Lateralizou pra caramba. Pra caramba. Pra caramba mesmo. Aí a nossa oportunidade foi aonde? No rompimento do danado, né? E pegando a operação aí em cima dessa lateralização. Logo após o padrão V. Ó. Essa aqui é uma das premissas dele, mas, cara, sendo sincero, é raro de acontecer. É raro de acontecer. A operação que eu vou mandar para vocês é em cima desse padrão V e da lateralização em cima dele também, né? Por incrível que pareça, por mais que ela seja rara. Mas aqui fez uma dessas questões, tá vendo? Ó?
Olha só. Renan, e por que não conseguiu voltar lá no 50%? Quase voltou, olha só, que quase voltou, né? E olha só, a gente teria sempre confirmado as nossas entradas porque os volumes de compra estão menores do que o que fez a pernada do padrão V. Tá bem? E aqui, ó, outra confirmação no rompimento da lateralização mostrou que aqui mesmo foi um padrão de reversão, que os players estavam interessados em mandar o mercado para baixo. E olha só a confirmação. Olha que lindo, cara. Operar com fluxo é. Cara, eu fico de cara. Eu fico admirado. Na moral, gente, na moral. Tem gente querendo entrar aí no. Deixa eu aceitar eles aí. Na moral, olha isso aqui, cara. Olha esse rompimento. Olha a entrada de fluxo de venda, mostrando que a tua análise está certa. Mostrando que sim, foi um padrão de reversão. Que esse padrão aqui ele é forte. Aí entrou parceiro. Entrou vendedores junto com vocês. Cara, olha essa pernada, tipo, presta atenção. Presta atenção. Quem viu hoje acontecendo ao vivo, cara, sabe que eu não estou falando lorota. Dá uma olhada nessa pernada de alta aqui. Olha essa pernada de alta, a força dela, gente. E foi do mesmo tamanho dessa pernada de baixa. Aí eu falo para vocês, se vocês ficar operando só price action, vocês vão conseguir ver qual pernada tem mais força e qual não? Olha do padrão V, gente. Olha essa pernada como é idêntica a essa outra aqui. E olha a diferença de volume, cara. Né? Como uma tem mais força, como identificar? Cara, dá uma olhada nessa pernada esticada aqui, ó. Isso aqui muita gente fala, nossa, o mercado pegou força. Mas só que ela tá com um volume mais baixo do que os da frente ali, ó. Agora eu falo, será que dá mesmo só o price action para vocês identificar força e fraqueza? Eu não consigo enxergar isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E olha aqui, ó. Olha o pullback confirmando, ó. Confirmando a tua entrada, cara. Olha que coisa linda, velho. Operar com volume chega a dar um tesão na gente mesmo, cara. De verdade, de verdade. Parada é sinistra. Mais uma coisa lá em cima. O que eu tenho aqui em cima? Ó? O que eu tenho aqui em cima? Lembra que eu falei que não dá para rotular o mercado, galera? Então o olho de vocês tem que ter um olho de águia aí, ó. Olha só, o padrão V. E como eu confirmei o padrão V? A injeção de volume na segunda pernada desse cara aqui, ó. Olha como é um padrão de reversão. E o que ele fez? O que ele fez? Lateralizou e depois... Olha que padrão forte, que padrão gostoso de operar, cara. E onde estava a sua oportunidade? No rompimento dessa lateralização aqui, ó. Espera o pullback e pau na cabeça da leitor. Não tem muito segredo não, cara. Esse padrão aqui é fortíssimo, tá? É feito por grande player. Eu costumo falar que é a casinha dos caras. Quando faz esse padrão aí, você fala lá, os caras fez a casinha deles lá, ó. Já descobri onde esses caras estão. Eles não vão se esconder de mim. Não conseguem mais se esconder. A partir do momento que você opera com volume, você começa a ver os rastros desses caras e não tem como eles esconder de vocês, cara. Não tem, não tem, não tem. Absurdo. EuroGBP. Vamos procurar aqui. Padrão V de verdade. Esse aqui é um padrão V, ó. Ó. Fez um V. Mas é um padrão V? A segunda pernada tem fluxo? Não, não tem. Não tem, não tem, não tem. Portanto, não é um padrão V. Não é. Tá? Então, esse daqui eu não posso considerar, porque ele está contra as regrinhas. E qual é a regrinha? A segunda pernada tem que ter muita força. Muita força. Tá? Então, seria um padrão aí que eu já não iria operar o danado. Beleza? É muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Parece loucura. Deixa eu achar aqui mais. Eu vou tentar achar o que eu operei, cara, esses dias aí, ó. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho lembrança boa para achar onde eu operei. Eu operei em cima de uma lateralização desse V. E foi uma compra, né? Só que eu não estou lembrado qual ativo e onde foi. Que eu tenho as análises. Ah, já lembrei. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o danado aqui embaixo. Foi exatamente aqui, galera. Depois vocês olham lá no vídeo lá para conferir. Como eu confirmei, né? Pô, ficou fazendo, ó, do momento que fez ele aqui embaixo, repara que até dentro da lateralização tinha volume, olha só. Então confirmou, dá uma olhada, ó, do momento que começou a segunda pernada, não parou mais de injetar volume, né? Não parou mais, não parou mais.
Aí o que aconteceu? No rompimento, cara, o Renan montou aqui, ó, nesse pullback e surfou um pouquinho ele, né? Na verdade verdadeira, eu peguei a entrada aqui, ó. Aqui. E aqui também deu uma outra oportunidade, né? Mas acabei não pegando aí. Depois eu peguei uma outra aqui em cima, no rompimento mais acima aqui. Né? Ele me deu 3 oportunidades aí na cacetada em cima desse padrão V. E olha só, fez o padrão, confirmou. Como ele confirmou? Dá uma olhada aqui esse volume aqui, ó. Até então ele já tinha superado todos aqui atrás, ó. Ó, foi aqui, ó, que ele confirmou. Foi nessa hora que ele falou para mim, ó, tem força, viu? Aqui é um padrão V sim. E aí tracei a minha linha, só esperei o mercado romper para confirmar a minha leitura. E se vocês repararem, a briga de cachorro grande aqui foi muito forte. Por quê? Mercado lateralizou total aqui em cima. Né? Ele fez um V aqui embaixo, mas só que também fez um V lá em cima. Aí lembra que eu falei da importância, a importância de vocês olharem times menores? Oh, meu, aqui, ó. A importância é essa. No M1 mostrou que aquele padrão V lá em cima também tinha força. Olha só como ele conseguiu superar os camaradas todos aqui atrás, né? Aí o bonitão lateralizou e o mercado despencou. Olha só, voltou depois testar em cima da lateralização, mas não deu chances. Aí entra aquele negócio de novo, galera. A questão de vocês não rotularem o mercado, tá? Porque fez um padrão V aqui, só que eu não sei. Tipo, vamos supor que o JP Morgan comprou aqui. Fez o padrão interessado em jogar o mercado para cima. Só que aqui em cima tinha a UBS colocando muito mais dinheiro do que o JP Morgan aqui embaixo. E ela conseguiu ganhar a briga. Mas, mesmo assim, vou traçar uma linha. Deixa eu apagar rapidão esse aqui que tá quase dando tempo. Ó, mesmo assim, dá uma olhada. Vamos colocar aqui, ó. Ainda assim teve um respeito, né? Ainda assim o cara tentou segurar, falou, opa, velho, vou tentar brigar com a UBS, né? Ele tentou segurar por algumas vezes aqui, só que ele perdeu a briga, né? E como eu sei que ele ia perder a briga? No momento que entrou esse fluxo aqui, ó. Falou, agora já era. O mercado já girou, o mercado trocou de mão, não tem como. Ele ainda tentou brigar. E aonde ele tentou brigar? Ali no padrão V, né? Galera, é isso aí. Queria mostrar isso aqui para vocês, tá? É um padrão muito forte, pode usar e abusar dele. Falta um minutinho aí, vai fechar na cara de vocês. Satisfação mais uma vez estar junto aí, passar o meu conhecimento. Pode ir sem medo, cara, pode ir sem medo. Vou abrir o grupo lá, cara. Qualquer coisa, manda pergunta mesmo. Manda com força, tá? E aí, eu vou aproveitar, vou ver se eu consigo achar o vídeo agora e já mandar lá para vocês verem também. Beleza? Tamo junto, galera. É nóis, satisfação total. Abraço e até as próximas.